Glória a Deus. Povo barulhento, amém? Cadê o povo barulhento? Glória a Deus. Vai haver silêncio quando a igreja subir, né? Mas enquanto a igreja estiver aqui vai ter barulho, amém? Esse é o momento da gente continuar adorando a Deus através das nossas ofertas, através dos dízimos, das primícias. Quero que você abra lá em Deuteronômio 28, uma palavra bem conhecida. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, amém? Diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Diga: quando eu aprender a ouvir e obedecer a voz de Deus, então todas as bênçãos me seguirão, amém? Irmãos, tem gente que pede para a gente orar, para repreender, pessoa que tem gasto excessivo, é remédio à enfermidade, é dinheiro que não dá, é cartão de crédito com exagero, são tantas pessoas emboladas, devendo, não consegue, paga o mínimo, e se embola na vida, nome sujo. Isso é terrível, amém? É uma vergonha para um filho de Deus, para alguém que serve a Deus. E a gente sabe como igreja que não adianta a gente ficar orando, profetizando, fazendo ato profético, sem você estabelecer princípios na sua vida. Você pode fazer atos proféticos, você pode profetizar, você pode pedir oração, mas primeiro você precisa estabelecer princípios. Senão não vai adiantar. Aquele povo orou por mim e profetizou e a minha vida continua toda embolada. Irmãos, não vai acontecer nada assim instantâneo, porque Deus, ele estabelece princípios. Então existem orações para quebra de maldições que funciona, amém? Pessoa que recebeu palavra de maldição, pessoa que recebeu palavra dos pais, de patrão, palavras de autoridade, você nunca vai prosperar, você não chega em lugar nenhum. É lógico que isso tem um peso na nossa vida. Só que não adianta você procurar alguém, seu líder, seu pastor, e falar: eu tenho palavra de maldição sobre a minha vida, eu tenho isso, tenho aquilo, e eu quero que vocês orem por mim, se você não se posicionar. Se você não, eu não sou dizimista, eu nunca consegui dar dízimo, eu nunca fui fiel nas primícias, e essa oração não vai funcionar, amém? Então você precisa primeiro estabelecer princípios na sua vida. Você precisa aprender a dar dízimo, porque quando os filhos de Deus, irmãos, eles não podem ter essa dificuldade. Eu me tornei filha de Deus, agora tudo que eu tenho é dele, porque tudo que eu tenho foi ele que me deu. Então Deus, ele é muito bom. Eu sempre falo, Deus é muito generoso. Deus, ele fala: administra 90% e me devolve 10%. É muito pouco. Então nós podemos gastar, administrar, multiplicar 90% e devolvemos apenas 10% ao Senhor. Então quando nós damos o dízimo, nós devolvemos. Você fecha essa porta, você deixa de dar legalidade. O dízimo é fé. Se você perguntar aqui, quantos são dizimistas? E você tem andado mendigando, você tem andado orando pelas bênçãos de Deus? Não tem, irmãos, porque as bênçãos de Deus, elas vêm ao seu encontro. Quando você é fiel nos dízimos, as bênçãos te seguem. Quando você é obediente à palavra, as bênçãos de Deus, isso é promessa. Nós precisamos aprender. O dízimo, ele fecha essa porta, né? Ele repreende o devorador. Ele faz você confrontar o espírito de Moloque, que é aquele que vem para destruir as tuas sementes, a tua colheita, que faz você ficar empacado. E quando você se torna uma pessoa fiel aos dízimos, você confronta esse demônio e você vence ele. E as tuas sementes então começam a germinar, começam a multiplicar, e você começa a ser mais que vencedor na sua área financeira. Se a gente for entrevistar, quantos aqui tinha nome sujo, não tinha condição de ter uma bicicleta, de ter uma casa, e hoje
eu tenho sido fiel, eu tenho buscado a Deus e Deus tem me prosperado. Tenho certeza que aqueles que são fiéis podem levantar a mão e dizer: eu tenho sido tremendamente abençoado por Deus. Amém? E as primícias também é muito importante. As primícias eu vejo por testemunhos que a gente vê o exemplo de José, que a gente sabe que ele prosperou ali no Egito. Ele estava em prisão e ele prosperou. Às vezes a pessoa ela tem uma profissão excelente, ela tem um cargo, mas ali ela é humilhada, ela é perseguida, ela sofre por causa daquilo ali, porque ela não dá o que é de Deus. Primeiro você recebe e entrega a Deus as primícias, depois você dá o dízimo. Aquele que é fiel nas primícias ao Senhor, o Senhor coloca num lugar de honra. Então, se você tem se sentido humilhado, tem se sentido maltratado, tem se sentido perseguido, e você quer ser próspero, como foi José, até como faxineiro, não importa o que você faz, mas ali você vai ver a bênção, você vai ver o Senhor te honrando. Você faça esse propósito com Deus: Deus, eu quero ser fiel nas primícias. E por último, as ofertas. Eu tenho aprendido a ofertar nas vidas das pessoas que me cercam, ou as pessoas que Deus coloca no meu coração, porque eu tinha uma mentalidade muito errada a respeito das coisas. Eu achava que as pessoas tinham que precisar. Se fulano estiver precisando, eu nunca me neguei a ajudar. Mas se Deus colocasse no meu coração, dependendo da pessoa, eu falava: fulano não precisa disso não. Mas não é uma questão de precisar, é uma questão de amor, é uma questão de gratidão, é uma questão de você honrar o seu irmão. Por exemplo, uma pessoa que cuida de você, uma pessoa que te discipulou, uma pessoa que te dá um destino profético, uma pessoa que te dá uma palavra, você fala: ai, glória a Deus, recebi uma profecia, uma palavra foi de Deus, e glória a Deus. Semeia na vida desse irmão, semeia na vida dessa pessoa, meu irmão. O ano passado eu recebi várias palavras, Deus começou a ministrar. Você precisa selar as palavras que você tem recebido. Eu recebi palavras tremendas aqui. E eu aprendi de Deus a selar, não é pagar. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que os profetas, eles recebiam presente, eles recebiam ofertas. Não é errado você ofertar na vida daquele que semeia uma palavra na sua vida. Você não está pagando, não. Não é pagar. É uma oferta de amor que você está entregando. E essa oferta, ela sela a palavra que você recebeu. Então, se você tiver a direção de dar uma camisa para um profeta, um dinheiro, uns quilinhos de contrafilé, amém? Não pensa duas vezes: não, mas fulano não precisa, é pastor, fulano ganha bem. Não importa, meu irmão. Se Deus colocou no seu coração, honre essa pessoa. Não importa o que seja, mas seja obediente e deixa Deus te prosperar. Amém? O que nos abençoa, o que nos prospera é Deus. Não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria. Tem uma palavra aqui em Gênesis 26. Eu quero ler o versículo aqui 18. Havia aqui um conflito, né, entre os amalequitas, os filisteus e Isaac. Porque Isaac cavava os poços, o inimigo vinha e entulhava os poços. E Isaac cavava os poços e o inimigo vinha e entulhava os poços. Então as bênçãos não estavam nos poços, as bênçãos estavam na vida de Isaac. Então as bênçãos estão na sua vida. Diga: eu sou um abençoado. Por onde eu andar, a bênção de Deus vai me seguir. Então, se você estabelecer isso na sua vida, se você falar: Deus, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero obedecer a tua palavra, aquilo que você fizer vai prosperar. Diz aqui no versículo 18 assim, e tornou Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiraram contra os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiraram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiraram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote.
e disse: porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nessa terra. A bênção está na sua vida, amém? Você que é o abençoado. Uma pessoa abençoada é um abençoador. E uma pessoa que é abençoador, ela tem o poder para mudar ambientes. Você chega num ambiente de miséria, você chega num ambiente de enfermidade, você entra num ambiente de conflito, e você é a bênção que entrou. Você é o canal que entrou naquela casa. Você é o instrumento que entrou naquela vida. E você, por ser um abençoado, por ser um obediente, você também é um abençoador. E você vai liberar palavras sobre aquelas pessoas, sobre aquela casa, e as bênçãos de Deus vai vir, porque você aprendeu princípios, você estabeleceu princípios, você liberou palavras, e você vai ensinar. Nós como igreja temos o dever de ensinar pessoas a estabelecer princípios e obedecer princípios da palavra, amém? Queremos ter um povo próspero, um povo rico, um povo que tem para dar, amém? Você quer ser essa pessoa? Fica em pé, em nome de Jesus, vamos orar. Se você não tem estabelecido na sua vida essas práticas, faça um pacto com o Senhor. Fala: Deus, eu quero. Não deixe o inimigo colocar medo no seu coração, dizendo: se você tirar dízimo, primícia, oferta de amor, oferta de gratidão, não vai dar para pagar as contas. Quem manda no seu dinheiro é Deus. Se Deus manda em você, se Deus manda no seu dinheiro, você precisar, Ele vai multiplicar. Ele vai tirar de onde não tem, amém? Faça esse propósito com o Senhor. Não sei quantas pessoas, talvez seja dizimista, mas não seja ofertante, ou não tem o hábito de ofertar na vida das pessoas. Coloca a sua vida diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite como igreja, Deus, e eu creio na Tua palavra. Senhor, eu creio que aqueles que ouvem a Tua palavra, que obedecem a Tua palavra, não precisa mendigar o pão, não precisa ficar pedindo suprimento de necessidade, porque as bênçãos vêm sobre a vida daqueles que Te obedecem. Senhor, está aqui a Tua igreja, é o Teu povo, Pai. Talvez tenha muitas pessoas aqui em nosso meio que não confiaram no Senhor, ó Deus, que tem medo, Senhor, de estabelecer princípios na vida e faltar. Que o Teu Santo Espírito possa convencer de que Tu és o Deus da provisão, de que Tu és o Deus que abre as janelas dos céus, Tu és o Deus que abençoa aqueles que Te obedecem, aqueles que Te ouvem, Pai. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre aqueles que têm sido fiel, sobre aqueles que têm dizimado, aqueles que têm sido fiel nas primícias, aqueles que têm ofertado na Tua casa, aqueles que têm ofertado na vida das pessoas, Pai. Que haja prosperidade do Senhor, que nós sejamos esse povo, Pai, ó Deus, que cava poços. Se o inimigo vem e entulha nossos poços, a bênção não está no que nós fazemos, mas a bênção está na nossa vida. Nós somos abençoados e nós somos abençoadores. E eu creio que aonde nós colocarmos as nossas mãos, onde nós colocarmos os nossos pés, ó Deus, haverá bênção, haverá prosperidade, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, desde maio nós começamos a fazer a sopa lá no projeto. E a gente não tinha nada. Nada. E nós começamos pela fé, pela palavra do pastor Jefferson. Ele falou: irmã, compra as coisas que precisa comprar. E aí nós ganhamos muita coisa. E toda vez que a gente abre a boca que não tem cenoura, é uma coisa sobrenatural. Chega um saco de cenoura. Se a gente fala: gente, não tem macarrão, já chegou 50, 60 quilos de macarrão de uma vez, irmãos. De 30, 40 quilos de fubá de uma vez. Já chegou carne, chega tudo naquele lugar. Amém? Então Deus, Ele é o Deus da provisão. A gente não precisa nem ficar pedindo: ai Senhor, tem misericórdia, ai Senhor. Mas o próprio Deus tem aberto as janelas dos céus e tem sustentado aquela obra, amém? Isso é obra de Deus. Tem testemunho, todas as semanas a gente tem testemunhos para contar daquilo que Deus tem provido na nossa vida e tem provido lá naquele lugar na vida das pessoas, amém? Que essa obra continue e o nome do Senhor seja espalhado pela terra, e o Senhor seja conhecido, seja entronizado, seja adorado, que corações sejam gratos
por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado para a igreja. Nós falamos, o Valdeci, só vou falar mais isso, amém? O Valdeci falou até num tom de brincadeira, irmãos. Tia Ana, você podia fazer um feijão gordo para a gente comer aqui também. Eu falei, não, Valdeci, vamos fazer um feijão gordo, né? E aí eu falei até que eu ia pedir para o Zé Mário dar os ingredientes do feijão gordo. A gente já tinha a quantidade de feijão lá, achou que tinha. Eu falei, não, peço os ingredientes para o Zé Mário e a gente faz um feijão bem caprichado, feijão gordo bem caprichado. Mas ele foi olhar, o feijão tinha acabado. Aí ele falou, ixi, moiou, não vai ter feijão gordo, né? Aí a gente deixou, a Roberta falou, eu dou uma cartela de ovos. Aí arroz, feijão gordo e ovo frito, era o desejo do Valdeci, né? Não, os ovos eu dou. Aí a gente deixou, passou acho que umas 2 semanas. Sexta-feira me ligou um abençoado e falou assim para mim, Ana, eu estou aqui no supermercado. Eu estou pensando aqui de comprar um tanto de feijão, orelha de porco, pé de porco, linguiça, um pouco de carne e uns 2 pacotes grandes de arroz, um pouco de feijão para você fazer um feijão gordo. Eita Deus! Ele nem sonha, ele nem imagina, ele nem é da igreja, aliás, nem conhece o Valdeci, não sabe nada. Então, assim, o meu coração se alegrou tanto que eu falei, a gente pode passar sem o feijão gordo? Lógico que a gente pode. A gente poderia comprar depois? Poderia, mas Deus fez questão de mandar, amém? Uma provisão, mandou a feijoada completa. Então amanhã nós teremos feijão gordo. Glória a Deus, amém? Deus abençoe.